Isaías 57, versículo 20. Quero ler várias passagens pequenas na Bíblia, mas eu quero deixar a palavra de Deus com todos aqui esta noite. Que Deus abençoe essas palavras que vamos ler. Isaías 57, versículo 20. Mas os ímpios, os pecadores em seus pecados, os ímpios, são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Note bem o que Deus diz: os pecadores em seus pecados não têm paz. Voltando um pouquinho, ainda em Isaías 55, uma página para trás, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui nós vemos Deus chamando o ímpio para que ele se arrependa, se converta, que ele deixe aquele caminho mau em que está vivendo. Vamos ver mais ainda sobre isso um pouco adiante. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 7. Aqui vamos ler como Deus escolheu esse homem Ezequiel para pregar a palavra de Deus e avisar as pessoas do seu perigo para que elas se convertessem. Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e a anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, no seu pecado, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Versículo 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Notemos esse versículo. Deus diz, ele não tem prazer na morte do ímpio. Que o ímpio não se arrependa e morra no seu pecado. Deus não tem prazer nenhum nisso. Mas ele tem prazer em ver o ímpio pecador se arrependendo, se convertendo e vivendo, sendo perdoado, abençoado. Vamos ver agora nos Salmos, no Salmo número 9, e versículo 17. É um versículo muito solene este. Preste bem atenção, aqui nós vemos
o futuro eterno daqueles que não deixam de ser ímpios, que vivem e morrem em seus pecados, e são a maioria das pessoas. Salmo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Olhe bem, é a palavra de Deus que diz: os ímpios serão lançados no inferno. Vamos agora para o Novo Testamento, em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, quer dizer, perdoados, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Note esse versículo. O homem é justificado, é perdoado dos seus pecados pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Nenhum pecador é salvo pelas obras. Nunca foi e nunca será. Ainda em Romanos capítulo 4 agora. Versículo 4 também. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Versículo 5. Mas aquele que não pratica nenhuma obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Veja aqui, um pecador sem praticar nenhuma obra, mas crendo naquele que justifica, que perdoa o ímpio. É Deus que perdoa o ímpio, através do seu Filho. Vamos para o capítulo 5, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Esse versículo eu quero notar. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Note essa verdade que tem aqui. Cristo morreu pelos ímpios. E por último, a última leitura na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Antes do livro aos Hebreus, tem uma pequena carta chamada Filemon, e antes de Filemon tem a carta de Paulo escrita para Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piedosamente. Então aqui lemos da graça salvadora de Deus, trazendo salvação ao alcance de todos. Mas o versículo 12 diz, nos ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos
neste presente século, aqui na nossa vida, nesse mundo, vivamos uma vida sóbria, controlada, justa e piedosa. Uma vida totalmente diferente daquela velha vida antes da salvação. Aquela velha vida estragada pelo pecado. Aquela velha vida que só ofendia a Deus e provocava e entristecia a Deus. Meu amigo, a vida do ímpio, do pecador em seus pecados, é isso que faz. Ofende a Deus. Cada ato de pecado que o pecador pratica nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus atos, aquilo ofende a Deus, provoca a Deus e entristece o seu santo coração. É triste que a maioria das pessoas no mundo vive assim. São ímpios. São pessoas que não se importam com Deus. Podem dizer que acreditam em Deus. Quase todo mundo diz isso. Podem falar dizendo que são de Deus, que acreditam em Deus, que têm sua fé, sua crença, sua religião. Meu amigo, o mundo sempre teve isso. Desde o dia em que o pecado entrou aqui no mundo. Engano, falsidade. E a vida dos ímpios tem sido uma vida de pecado. Pecado contra Deus. Pecado contra o seu semelhante. Pecado contra si mesmo. Nós lemos aqui, nessa última leitura, da graça salvadora de Deus que se manifestou em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, trazendo salvação ao alcance de todos. Meu amigo, Deus quer que cada pecador seja salvo. Mas aqui diz que essa graça ensina, é para conduzir o pecador a ele renunciar à impiedade. O pecador, ele é ímpio porque ele escolhe ser ímpio. Ele quer ser assim. Ele permite na sua vida o pecado. Eu vou fazer aquilo. Mas aquilo é errado. Aquilo ofende a Deus. Não quero saber. Eu vou fazer aquilo. Eu vou deixar aquilo acontecer na minha vida. Eu vou dar lugar para aquele pecado e aquele outro e tanto pecado na vida. Meu amigo, a impiedade é uma opção, é uma escolha que o pecador escolhe, que quase todo mundo tem escolhido. Mas aqui nós lemos de renunciar à impiedade. A pessoa mesmo, o pecador mesmo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo dessa graça salvadora em Cristo, o pecador ficando esclarecido. Mas eu estou ofendendo a Deus com meus pecados, mas eu sou louco. Eu fazia isso, eu vivia assim na minha ignorância, mas agora estou ouvindo a palavra de Deus. Deus está me esclarecendo, me mostrando o meu pecado e como é a minha vida e o meu caminho perante Ele. E aqui nós lemos de pessoas renunciando à impiedade. Não é como muitos dizem, não faço mais isso porque a igreja não deixa, a igreja não permite. Não é nada disso, meu amigo. A pessoa que se salva deixa o pecado porque ela não quer mais o seu pecado. Ela renunciou da sua vida aquele caminho mau do seu pecado. Ela aprendeu, ela ouviu a verdade. Antes estava no engano, nas trevas.
no engano da falsa religião. A falsa religião, meu amigo, conduz as pessoas na sua vida de pecado. A falsa religião só se importa com o dinheiro. Vem na igreja, traz o dinheiro, paga alguma coisa e vive como você bem entende. E muita gente gosta disso. Por isso a falsa religião é tão grande. É muito grande. Todo mundo gosta disso. Eu posso viver como eu bem entender, andar na minha vida, fazer o que eu quiser, e a minha religião não me condena. Não proíbe, não condena, fecha os olhos para tudo. Eu vou lá, levo um pouquinho de dinheiro e pronto. E pronto. Estou indo para o inferno bem enganado. Não é assim com a mensagem do Senhor Deus, meus amigos. Não é assim. Deus chama o pecador, nós lemos aqui, para renunciar à impiedade da sua vida. E sabe, o pecador pode fazer isso. Pode. Sabe qual é o problema? Muitos não querem fazer isso. Eu poderia fazer isso, mas eu não quero. O meu pecado? Mas a minha vida de pecado? Parar com isso? Não, eu não quero parar com isso. Mas, meu amigo, é possível renunciar à impiedade. O pecador pode fazer isso. O pecador deve fazer isso. E vou dizer mais, vou dizer o que a Bíblia diz. Ai do pecador que não fizer isso. Você quer continuar na impiedade? Você quer continuar com a sua vida de pecado? É essa a sua escolha? Não se esqueça, meu amigo. Você tem que prestar conta a Deus por isso. Não se esqueça, a sua escolha, se for essa, vai levar você para o inferno. Nós temos que lhe dizer a verdade, meu amigo. Não estamos aqui para enganar ninguém. O que Deus disse para o profeta Ezequiel? Deus disse para ele: eu vou colocar a minha palavra na tua boca e tu vai avisar esses pecadores. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer no seu pecado e tu não falar para ele, ele vai morrer no seu pecado, mas tu vais ser responsável por isso. Mas Deus disse para o profeta: quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que ele se converta daquele mau caminho, e ele não se converter, ele vai morrer no seu pecado, mas tu fica livre da culpa da morte dele. Meu amigo, nós queremos avisar a todos aqui, nós não queremos levar a culpa de ninguém aqui. Se você chegar a perder a sua alma no inferno um dia, meu amigo, nós não queremos ter culpa nenhuma nisso. Nós temos o sagrado dever de lhe falar a verdade da palavra de Deus. Lemos aqui dos ímpios, da vida deles. Que vida! O mundo vai dizer: ah, mas que vida boa, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu ando como eu quero, eu pratico tudo o que eu quero na minha vida. O mundo diz isso: estou aproveitando a minha vida, eu faço o que eu bem entendo. Não é assim que Deus vê a vida de tais pessoas. Ele diz aqui: a vida dos pecadores em seus pecados é como o mar bravo, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo, sujeira, imundícia. O que tem na vida de um pecador nos seus pecados? Não é santidade. Não é santidade. Não é, meu amigo, caráter elevado,
santidade, justiça, retidão, aquilo que agrada a Deus, aquilo que faz tanta falta no mundo. O que tem nas vidas dos pecadores em seus pecados? Injustiça, imoralidade, pecado, desordem, o mar bravo que não se pode aquietar, tudo em desordem, tudo agitado, tudo perturbado. E o que sai dali? Lama e lodo, só a sujeira e a imundícia. Meu amigo, que Deus, na sua misericórdia, ajude você aqui hoje a abrir os seus olhos e ver que a sua vida nos seus pecados é assim. É assim que Deus vê a vida de cada pecador nos seus pecados. Pode ser religioso ou não. Coisa que mais tem no mundo. Pessoas colocam uma capinha de religião por cima para tentar esconder um pouquinho a feiura do seu pecado. Pode se enganar com isso, mas diante de Deus não esconde nada. A vida dos ímpios, meu amigo, é uma vida perdida, uma vida estragada, uma vida inútil. A palavra de Deus diz. Mas nós lemos aqui que é possível o pecador renunciar àquele tipo de vida. Deixe o ímpio o seu caminho, diz o Senhor. Deixe o seu caminho. Pare de andar naquele caminho. Pare de ir atrás daqueles pecados. E se converta ao Senhor. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Alguém diz, Deus pode perdoar um ímpio pecador? Pode. Graças a Deus que pode. O ímpio pecador que se arrepende, que se volta para Deus, que se converte ao Senhor. Não o ímpio pecador que continua no seu pecado e vai para uma religião, para uma igreja. Isso não adianta nada, meu amigo. Não tem perdão nenhum nesse engano. Deus perdoa o pecador que se arrepende do seu pecado, que se volta para Ele, que vem para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que lemos aqui? Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu pelos pecadores, pelos piores ímpios. A Bíblia diz, Cristo morreu por todos. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Cristo, muitos pensam, então, Cristo morreu por todos, então a gente pode continuar a viver como bem entende. Não, meu amigo, nada disso. Cristo morreu por todos, quer dizer que há salvação para qualquer pecador. Mas o pecador precisa se arrepender e se converter ao Salvador. Lemos aqui da morte do ímpio e o que espera ele na eternidade se ele morrer assim. Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na vida do ímpio. Não tem nada na vida de pecado de uma pessoa que agrade a Deus. Não tem nada, meu amigo. E morrendo assim, é triste. E veja o que lemos. Depois daquela pessoa ouvir a palavra de Deus, ser avisada do seu perigo, das consequências daquela vida, e aquela pessoa não se arrependeu, não deu ouvidos à palavra de Deus e continuou no seu pecado e morreu assim. Deus diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio, porque nós lemos, o ímpio é lançado no inferno um instante depois da sua morte. Foi para isso que Deus criou aquela pessoa
para viver no seu pecado e acabar no inferno? Foi para isso que Deus permitiu que aquela pessoa nascesse e vivesse tanto tempo, que Deus esperou e chamou aquela pessoa para se arrepender? Ah, meu amigo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele tem prazer, diz aqui, em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Quando um pecador se arrepende e se converte, é perdoado pela fé em Cristo, é justificado, tem paz com Deus. Lemos que os ímpios não têm paz, não têm paz com Deus, não têm paz uns com os outros. Deus tem prazer em perdoar um pecador que se arrepende. Um pecador que renuncia ao seu pecado e que recebe o Filho de Deus como seu Salvador. Deus tem prazer nisso, meu amigo. E aquela pessoa também encontra um grande prazer. A Bíblia fala da alegria da salvação que o pecador salvo desfruta. O gozo, a alegria verdadeira, que nem se compara com aquelas falsas alegrias que procurava no mundo. Para ter alegria no mundo, tinha que ir para o pecado, o vício, a briga, o jogo, a confusão, para tentar achar algum prazer e alguma alegria. Tudo falsidade, meu amigo, falsidade. Mas a pessoa salva tem verdadeira alegria na sua alma, em paz com Deus, em comunhão com Deus, entre o povo de Deus, trilhando o caminho para o céu. Que você pense nisso hoje. Meu amigo, você precisa renunciar à impiedade, à sua impiedade, o seu caminho errado. Você precisa se converter ao Salvador, pois somente nele é que um pecador pode encontrar o perdão que precisa. Graças a Deus, o Salvador veio e morreu. Morreu pelos ímpios. Morreu por gente que estava indo para o inferno. E eu era um, e você é outro, e você é outra. Cristo não morreu pelos justos, meu amigo. Não tinha nenhum justo. Ele morreu pelos ímpios, pelos pecadores, para que eles se arrependam e o aceitem como Salvador e Senhor das suas vidas. Vidas transformadas, abençoadas, para o prazer e a glória de Deus. Ó, meu amigo, que você leve a palavra de Deus no seu coração esta noite. Hoje é dia de salvação. Hoje Deus te chama ao arrependimento e para a salvação em Cristo. Amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, a escolha, a sua atitude, Deus está vendo. E que você hoje busque a salvação em Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.